Imagine um mundo onde o Estado controla cada aspecto da sua vida, seu trabalho, seus sonhos, até seus pensamentos. Agora, pense em alguém que ousou desafiar esse sistema, não com discursos vazios, mas com uma filosofia tão poderosa que incendiou mentes e inspirou gerações. Essa pessoa não foi um homem poderoso em um palco, nem um bilionário excêntrico. Foi uma mulher, uma imigrante, uma romancista que fugiu da tirania soviética para escrever a obra que se tornaria a Bíblia intelectual da liberdade individual. Enquanto Jordan Peterson ergue a bandeira da responsabilidade pessoal e Elton Euler prega sobre aumentar sua permissão interna para alcançar abundância, há um nome que ecoa por trás desses discursos. Uma voz feminina, incisiva e revolucionária que plantou as sementes desse pensamento décadas antes que qualquer um deles surgisse no radar cultural. Ayn Rand. Apesar de Elton Euler não citá-la diretamente, ou pelo menos não de forma explícita, há um fio condutor inegável entre suas ideias e as dela, especialmente quando o assunto é individualismo, autossuficiência e a rejeição radical de mentalidades vitimistas. Enquanto Peterson foca na ordem como antídoto ao caos e Elon Musk declara guerra às burocracias que sufocam a inovação, Rand já defendia esses princípios com uma intensidade tão feroz que beirava o perigoso. E tudo isso em uma época em que o coletivismo era a norma e o Estado parecia um leviatã inquestionável. Seu pensamento não foi apenas visionário, foi uma revolução silenciosa. Ayn Rand não apenas antecipou debates que dominariam o século XXI, como também desafiou o status quo de forma tão incisiva que ainda hoje muitos hesitam em mencionar seu nome. Será que suas ideias são grandes demais para serem digeridas pelo mainstream? Ou será que incomodam demais? Por que Ayn Rand ainda é a chave para entender o mundo moderno? Se você quer desvendar as raízes do conservadorismo contemporâneo, do libertarianismo radical e até daquela rebeldia que desafia sistemas opressores, precisa voltar aos escritos dessa mulher que, com uma caneta afiada e uma lógica implacável, desmontou narrativas que pareciam intocáveis. Ela defendeu o indivíduo soberano em uma época em que o coletivismo era dogma. Ela exaltou a razão acima de tudo, em um mundo cada vez mais seduzido por discursos emocionais e misticismos convenientes. Ela previu os perigos de um Estado inchado décadas antes de burocracias sufocarem economias e liberdades. Sem ela, o mundo em que vivemos seria completamente diferente e talvez muito mais sombrio. Enquanto gurus modernos adaptam ou diluem suas ideias para públicos novos, Rand permanece como a fonte original, a pensadora que não pediu licença para dizer o que acreditava. Mas afinal, quem foi Ayn Rand? Para quem nunca ouviu falar dela, aqui vai um resumo rápido. Nascida na Rússia czarista, ela testemunhou em primeira mão a Revolução Bolchevique e a supressão total do indivíduo em nome do bem coletivo. Essa experiência traumática forjou sua alma e sua mente. Ela fugiu para os Estados Unidos e se tornou uma defensora ferrenha do oposto de tudo o que viveu, o individualismo radical. Rand é a criadora do objetivismo, uma filosofia completa que coloca a razão como o único absoluto. Para ela, a realidade é o que é, e a mente humana é perfeitamente capaz de compreendê-la através da lógica, sem a necessidade de fé ou revelações místicas. Ela defendia o que chamava de egoísmo racional, como a maior das virtudes, que nada mais é do que o amor próprio consciente e a busca pela própria felicidade como o mais alto propósito moral. Consequentemente, ela era uma crítica feroz de qualquer forma de altruísmo forçado, daquela ideia de que você nasceu para servir aos outros e via o coletivismo,
seja na forma de comunismo, fascismo ou qualquer sistema que coloque o grupo acima de quem pensa por si, como a maior ameaça à existência humana. Para Ayn Rand, o ser humano ideal é um herói moral, alguém que vive pelo esforço de sua própria mente e não pede desculpas por buscar sua própria grandeza. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nessa conexão fascinante e muitas vezes não declarada entre Ayn Rand e os influenciadores que hoje moldam o debate público. Nós vamos analisar como as ideias de responsabilidade individual, liberdade, meritocracia e a crítica ao Estado babá, tão presentes nos discursos de Peterson e outros, são, na verdade, ecos diretos da filosofia objetivista. E mais importante, vamos questionar: por que isso importa? Importa porque, ao entendermos a origem dessas ideias, podemos avaliar melhor sua força, suas implicações e, principalmente, suas contradições. Estamos lidando com discípulos genuínos que adaptaram a mensagem para os novos tempos ou com oportunistas que pegam apenas as partes mais convenientes de uma filosofia muito mais radical e exigente do que parece. Compreender essa dinâmica é fundamental para não sermos apenas consumidores passivos de ideias, mas sim críticos ativos do mundo em que vivemos. É entender o código-fonte por trás dos discursos que nos impactam todos os dias. Para entender por que as ideias de Rand ressoam com tanta força hoje, precisamos primeiro fazer um diagnóstico do nosso cenário atual. Vivemos em uma era de profunda desconfiança e polarização. De um lado, vemos a ascensão de uma mentalidade que poderíamos chamar de coletivismo emocional. É a cultura do cancelamento, onde um erro do passado pode destruir uma reputação. É a política de identidade, que frequentemente define as pessoas não por seu caráter ou suas ações, mas pelo grupo ao qual pertencem. E é a glorificação do vitimismo, onde ter sido ofendido se tornou uma espécie de moeda social. Nesse ambiente, a lógica e a razão muitas vezes são postas de lado em favor de sentimentos e narrativas. Pensar com a própria cabeça e ir contra a manada tornou-se um ato de coragem e, para muitos, um crime. A emoção parece ter tomado o lugar da inteligência, e a máxima "eu sinto, logo estou certo" parece ter substituído o debate racional. Por outro lado, há uma crescente frustração com o Estado. As pessoas sentem que o governo se tornou uma máquina inchada, ineficiente e parasita, que mais atrapalha do que ajuda. A burocracia sufoca a inovação, os impostos consomem o fruto do trabalho de quem produz, e as regulamentações criam barreiras para quem quer simplesmente construir algo de valor. É nesse caldeirão de ressentimento contra a tirania da maioria e a incompetência do Estado que as sementes do individualismo encontram um terreno fértil para florescer novamente. As pessoas estão cansadas de se sentirem culpadas por quererem o melhor para si mesmas e suas famílias e estão procurando por uma filosofia que lhes dê permissão para serem fortes, independentes e responsáveis pelo próprio destino. E como Ayn Rand explicaria esse cenário? Para ela, não haveria surpresa alguma. Ela veria o mundo de hoje como a consequência lógica e inevitável do abandono da razão. Para Rand, a história humana é uma batalha constante entre dois tipos de pessoas: os produtores e os saqueadores. Os produtores são os pensadores, os inovadores, os empreendedores, aqueles que usam sua mente para criar valor e impulsionar a humanidade para a frente. Os saqueadores, por sua vez, são aqueles que vivem do esforço alheio, seja pela força bruta ou mais sutilmente pela culpa. Rand diria que a cultura do vitimismo e do coletivismo emocional é a arma perfeita dos saqueadores. Eles não dizem, "me dê o seu dinheiro". Eles dizem, "você tem o dever moral de me sustentar por causa da minha necessidade ou do meu sofrimento". Ela chamava o altruísmo de um canibalismo moral,
A ideia de que a felicidade de uma pessoa deve ser sacrificada pela de outra. Ayn Rand veria a política de identidade não como uma busca por justiça, mas como um tribalismo regressivo, uma tentativa de destruir o indivíduo, que é a única unidade real de valor, e substituí-lo por um coletivo amorfo e irracional. Para ela, a única identidade que importa é a de ser um ser humano racional. O Estado, em sua visão, é o principal agente institucionalizado dessa pilhagem. Ele não produz nada, apenas toma de quem produz para distribuir segundo critérios políticos ou para sustentar sua própria máquina burocrática. É o peso morto que atrasa tudo, o parasita que vive do suor de quem realmente trabalha. Portanto, o caos atual, a polarização, a crise de sentido, tudo isso, para Rand, seria o resultado direto de termos ensinado gerações a desconfiar da própria mente, a sentir culpa pelo próprio sucesso e a ver o sacrifício pessoal como uma virtude, em vez de um ato de autodestruição. A solução dela seria um retorno radical à primazia da razão, ao amor próprio com consciência e à defesa intransigente do direito do indivíduo de existir por si mesmo, e não como um meio para os fins dos outros. Agora, vamos fazer um comparativo mais direto, colocando a filosofia pura de Ayn Rand lado a lado com a forma como ela é usada por essas figuras modernas. Pense em Jordan Peterson. Ele se tornou uma figura paterna para milhões de jovens ao pregar a importância de arrumar o seu quarto antes de tentar consertar o mundo. Isso é, em essência, uma versão popularizada do princípio randiano de que a responsabilidade pessoal e o uso da razão para ordenar a própria vida são o ponto de partida para qualquer conquista. Quando Peterson ataca o marxismo cultural e o que ele chama de pós-modernismo, sua crítica ecoa perfeitamente o desprezo de Rand por qualquer ideologia que subordine a realidade objetiva e a lógica a narrativas de poder e opressão. Ambos veem essas correntes como um ataque direto à capacidade do indivíduo de pensar por si mesmo. No entanto, a grande divergência aparece na fundação de seus argumentos. Peterson ancora sua filosofia na psicologia junguiana, nos mitos, na tradição e, fundamentalmente, na estrutura da Bíblia. Ele vê valor nessas narrativas ancestrais como guias para a ação humana. Para Ayn Rand, isso seria uma traição monumental. Ela era uma ateia radical. Para ela, misturar razão com fé, mito ou tradição era como misturar veneno na água pura. A razão não precisa de muletas místicas, ela é autossuficiente. Rand veria a abordagem de Peterson como uma tentativa covarde de justificar o individualismo com sentimentalismo religioso, em vez de defendê-lo com base na lógica fria e implacável. Vejamos outros exemplos. Elon Musk é talvez o arquétipo mais próximo de um herói randiano na vida real. Ele é o industrial visionário, o John Galt, ou o Howard Roark de nossa era, que usa sua mente genial para desafiar indústrias estagnadas, desde a automobilística até a aeroespacial, sempre em confronto direto com a burocracia estatal e os céticos. Sua ética de trabalho incansável e seu foco na física e na engenharia, na realidade objetiva, como guias para a ação, são puramente randianos. Contudo, é improvável que Musk se preocupe com a estrutura filosófica completa do objetivismo. Ele é a aplicação prática, não o discípulo filosófico. Ele vive os resultados da filosofia de Rand, mas não necessariamente por ter estudado seus axiomas. Ben Shapiro, por sua vez, é um defensor eloquente da economia de mercado e da meritocracia, e um crítico voraz do socialismo e do coletivismo. Seus argumentos econômicos e políticos muitas vezes se alinham com os de Rand. Mas assim como Peterson, sua base filosófica é completamente diferente. Shapiro fundamenta sua visão de mundo nos valores judaico-cristãos. Para ele,
A liberdade e o capitalismo funcionam porque estão inseridos em uma tradição moral religiosa. Rand, novamente, rejeitaria isso com veemência. Ela argumentaria que o capitalismo não precisa de Deus para ser moral. Ele é o único sistema moral, porque é o único baseado na natureza do homem como um ser racional e produtivo. Finalmente, temos o universo dos coaches de autoajuda e dos gurus de sucesso. Quando eles dizem você é o único responsável pelo seu destino, pare de dar desculpas e comece a agir, ou seja egoísta no bom sentido. Eles estão, sem dúvida, ecoando temas randianos. Eles pegaram o conceito de egoísmo racional e o transformaram em cuidar de si sem culpa. O problema é que esse uso é quase sempre superficial. Eles pegam as conclusões motivacionais de Rand, mas ignoram completamente a complexa estrutura filosófica de razão, lógica e metafísica que a sustenta. É como usar uma frase de efeito de A Revolta de Atlas como legenda para uma foto no Instagram, ignorando as mais de 1000 páginas de argumentação rigorosa que levaram àquela frase. Esse é o grande perigo. Transformar uma filosofia profunda e exigente em um conjunto de slogans de autoajuda, esvaziando-a de seu poder radical. Isso nos leva à reflexão final. Ayn Rand aprovaria esses seus seguidores modernos? A resposta, com quase toda certeza, é um sonoro não. Rand era intelectualmente inflexível, rigorosa e até mesmo excludente. Ela exigia pureza filosófica. Para ela, não existia meio termo. Ou você aceitava seu sistema filosófico por completo, desde a metafísica até a ética e a política, ou você estava no erro. Ela provavelmente veria Jordan Peterson como um homem místico, um conservador que tenta contrabandear fé e tradição para a defesa da liberdade. Ela veria Ben Shapiro da mesma forma, um defensor do capitalismo pelas razões erradas. E veria os coaches de autoajuda como charlatães que banalizam suas ideias, transformando o ouro filosófico em bijuteria barata. Ela criticaria duramente qualquer um que misturasse suas ideias com religião, sentimentalismo ou qualquer forma de irracionalidade. Contudo, aqui reside um paradoxo. Apesar de sua provável rejeição, ela talvez reconhecesse, a contragosto, o valor estratégico de suas vozes. Em um mundo que ela veria como cada vez mais mergulhado no misticismo e no coletivismo, qualquer figura proeminente que defenda, mesmo que de forma imperfeita, a liberdade do indivíduo contra a tirania da manada, estaria objetivamente lutando do lado certo da batalha. Seriam aliados falhos, inconsistentes, mas ainda assim aliados na guerra contra o irracional. Ayn Rand virou um símbolo pop, uma figura icônica para a direita e os libertários. Mas a pergunta que fica é se ela está sendo usada como um guia filosófico sério ou apenas como uma maquiagem intelectual para dar um ar de profundidade a ideias pré-existentes. Peterson, Musk, Shapiro, todos eles usam fragmentos do arsenal de Rand, mas será que estão realmente prontos para o radicalismo implacável de sua visão de mundo? No final das contas, a pergunta mais importante não é se esses gurus seguem Ayn Rand à risca. A pergunta se volta para você. Você está pronto para levar a ideia de liberdade individual, de viver pela própria mente, até as últimas e mais difíceis consequências? Curta, compartilhe e comente. E você, o que acha? Esses gurus modernos estão popularizando as ideias de Ayn Rand e as tornando acessíveis para uma nova geração, ou estão apenas banalizando e distorcendo uma filosofia complexa para seus próprios fins? Deixe sua opinião nos comentários.